Nos últimos dias, na verdade, nos últimos meses, a decisão do FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, tomou os holofotes, as notícias do mundo inteiro. Mas por que essa decisão em relação a quando as taxas de juros americanas vão cair é tão importante para o mundo? Esse é o assunto que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto é a gente entender a relevância dos Estados Unidos no mercado de capitais mundial. Os Estados Unidos representa hoje cerca de 40% do mercado financeiro mundial, do mercado de capitais como um todo. Então, é um país, uma economia muito relevante para o mercado, certo? Outro ponto muito interessante e importante da gente entender aqui no início do vídeo, que a gente vai abordar ao longo dele, é que os títulos públicos americanos são, teoricamente, o ativo, o investimento mais seguro do mundo. Ou seja, o mundo inteiro olha os títulos públicos americanos e considera os títulos públicos americanos como o ativo livre de risco, ou seja, aquele investimento que não tem risco ou que tem o menor risco possível, certo? E junto com isso, a gente tem que o mercado financeiro, e não só o mercado financeiro, o mercado, a economia como um todo, considera a taxa de juros americana ou a taxa de juros dos títulos públicos americanos como a taxa livre de risco. E mais à frente a gente vai entender qual que é a importância dessa taxa para a economia como um todo. Então, primeiro vamos fazer um apanhado aqui de o que está acontecendo e o que pode acontecer daqui para frente, certo? Em relação à economia americana e a decisão aí do FONC, em relação às taxas de juros. Então, o primeiro ponto é que durante a pandemia o governo americano injetou muito dinheiro, certo? Através de ajudas, subsídios, enfim, para que a atividade econômica não parasse de vez ali por conta dos lockdowns, das restrições de movimentos e tudo mais. Então, o governo americano injetou bastante dinheiro na economia para que os americanos continuassem consumindo bens, serviços dentro do possível, certo? Mas tem um grande problema para a economia quando algum governo, seja ele qual for, gasta demais ou quando ele injeta dinheiro na economia com uma taxa de juros mais baixas, com incentivo ao crédito e atividades assim, porque a gente tem uma disparada da inflação. Primeiro, uma desvalorização da moeda, considerando que o dinheiro é um bem como qualquer outro, certo? Se você aumenta a quantidade de determinado bem no mercado, o preço desse bem tende a cair. Então, o preço do dinheiro desvalorizou, o preço do dinheiro caiu, o valor que as pessoas dão ao dinheiro, basicamente, e com isso a gente teve uma inflação, ou seja, o preço de todos os outros bens se valorizaram em relação ao dólar, que é a moeda aí que a gente está tratando basicamente, que é a moeda, uma das moedas mais importantes da economia mundial. Então, o dólar se desvalorizou, a inflação disparou nos Estados Unidos e no mundo inteiro, basicamente. E o que o FONC fez para combater essa inflação? Na verdade, todos os bancos centrais do mundo, inclusive o brasileiro, adotou essa medida, que é uma política monetária contracionista, ou seja, eles aumentaram as taxas de juros. E aqui começa o primeiro ponto aí do FONC, O primeiro movimento dele foi aumentar os juros para diminuir a atividade econômica, dar uma enxugada na moeda que está circulando na economia, de forma a tentar controlar um pouco os preços, ou seja, fazer com que a inflação desacelere, que é o que o FONC, na verdade, teve bastante sucesso, Então a inflação dos Estados Unidos caiu bastante nos últimos meses, no último ano, mas ainda existe alguns pontos, algumas lacunas, algumas preocupações em relação a essa inflação. E esse é a cerne do problema aqui. Então, basicamente, o governo aumentou a taxa de juros, a inflação desacelerou, mas ela continua constante, ela continua estável. Isso coloca uma pulga atrás da orelha do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, certo? Que lidera o FONC, no caso, em relação a, se ele baixar os juros, a atividade econômica volta a crescer, ou vai crescer mais do que está crescendo hoje, certo? Porque os Estados Unidos não desacelerou consideravelmente no pós-pandemia, mesmo com esse aumento de juros, a economia americana continuou crescendo, continuou rodando normalmente. Então, se o Banco Central diminui os juros, ele acaba indiretamente injetando moeda na economia, com mais moeda na economia pode ocorrer, o aumento de preços novamente e a inflação volta nos Estados Unidos e afeta basicamente o mundo inteiro. Então esse é o problema que o Banco Central americano está lidando hoje. Se ele
diminui os juros, a atividade econômica aumenta e a inflação pode voltar. Então esse é o principal receio, né, que o FONC está tendo, e o que ele está olhando, na verdade, né, os dados de inflação eles têm que estar caindo consideravelmente, tem que estar sob controle para que o governo americano comece a baixar os juros. Então, note que eu falei que se o governo baixa os juros, existe uma forma de injeção monetária na economia. E aqui eu não estou falando que o governo vai lá ligar a impressora e imprimir vários dólares e jogar na economia. Não é dessa forma que acontece, certo? Então é muito importante a gente entender essa relação da taxa de juros com os investimentos, com a economia como um todo, tá? Então, por que acontece uma injeção monetária quando o Banco Central americano diminui as taxas de juros? Para a gente explicar isso, é importante entender o que o investidor procura, o que você, como investidor, procura. Você quer ter o maior retorno possível, assumindo o menor risco possível, né? A sua relação de risco-retorno. Você quer ganhar mais dinheiro sem assumir tanto risco. Então, esse é o trade-off, né? É a escolha que todos os investidores querem. Então, quando as taxas de juros americanas estão altas, como a gente está vendo hoje, o título público americano, que remunera essa taxa de juros e que teoricamente, né, como eu falei no início do vídeo, é o ativo livre de risco, grande parte dos investidores, e não só os americanos, mas no mundo inteiro, deixam seus recursos alocados no Tesouro Americano, que, como eu falei, é o ativo livre de risco. Então, se a taxa de juros americana está alta e permanecer alta, mais investidores, mais pessoas, mais empresas vão deixar o seu recurso alocado no Tesouro Americano. Então, isso quer dizer que, se o recurso está alocado, é menos dinheiro sendo investido na economia real, é menos consumo das famílias e tudo mais. Agora vamos entender isso na prática. Por que isso ocorre? Tá? Aqui uma questão um pouco mais teórica, talvez. Então, o primeiro é que os modelos de precificação de ativos utilizam uma taxa de desconto, né? Uma taxa livre de risco, ou seja, geralmente a taxa do Tesouro Público Americano. Você já deve ter ouvido falar sobre o modelo CAPM, que é o Capital Asset Pricing Model. Ele é basicamente um modelo que praticamente existem estudos, né, dados que 60% do mercado financeiro utiliza o modelo CAPM, que foi desenvolvido há vários anos atrás, para precificar ativos. Dentro do modelo CAPM, a gente tem uma taxa livre de risco, ou seja, a risk-free rate. Essa risk-free rate, ou a taxa livre de risco, ela é basicamente a taxa do título público americano. Então, se a gente coloca, né, uma taxa livre de risco mais alta, teoricamente eu exijo, né, que o retorno esperado pelo CAPM para qualquer ativo, geralmente aqui a gente está falando de ações, seja maior. E transformando esse retorno um pouco maior, talvez esse investimento não se torne atrativo. E eu prefira manter os meus recursos, né, manter os meus investimentos no tesouro, né, nos Treasury Notes lá do governo americano. Então esse é o primeiro ponto. As pessoas olham, né, a taxa de juros americana para precificar os seus ativos ou para fazer a seleção dos seus ativos, né? E aí, com isso, se eu exijo uma taxa de retorno maior ou preciso assumir muito mais risco para ter um retorno um pouco maior, eu prefiro ficar no título público americano. E isso impacta nos índices de ações, na precificação de fundos, de ativos de renda fixa, de crédito privado, né, de emissores que têm teoricamente o risco maior, então afeta o preço dos ativos de forma geral. Os ativos acabam teoricamente se desvalorizando. O segundo ponto que a taxa livre de risco afeta é na taxa de desconto de projetos de investimento. Então, se eu tenho uma empresa, né, uma indústria ou algo assim, e eu pretendo fazer um CAPEX, né, um dispêndio de capital, para investir numa nova máquina, eu vou considerar os fluxos de caixa futuros que esse investimento vai me trazer, utilizando uma taxa de desconto para trazer esses fluxos de caixa a valor presente. A taxa de desconto ela é relacionada com a inflação e com as taxas de juros, majoritariamente dos Estados Unidos. Então veja que entra novamente o componente taxa de juros americano aqui para avaliar um projeto de investimento em qualquer tipo de empresa, certo? Lógico, as empresas menores talvez não vão usar um modelo de fluxo de caixa descontado para avaliar um projeto, mas as grandes empresas, a maioria das grandes empresas que representam a maior parte da economia, vão utilizar a taxa de juros americana como referência. Isso quer dizer que, se a taxa de juros americana está mais alta, as empresas tendem a investir menos nos seus negócios
fazer dispêndios de capital menores, teoricamente, porque alguns projetos dessas empresas vão se tornar não rentáveis, ou seja, vão apresentar um VPL negativo ou uma TIR baixa, certo? Então, a taxa de juros americana acaba afetando os investimentos das empresas. E por último, e não menos importante, e que também tem uma relação direta com a economia real, é o consumo das famílias. Por quê? Se a taxa de juros está mais alta, eu que sou um investidor e consumidor, né, eu prefiro investir o meu dinheiro no Tesouro Americano do que comprar um carro novo, do que trocar de casa, do que comprar roupas novas, bens, consumir serviços, sair de noite, enfim. Então, os consumidores, de forma geral, eles acabam utilizando menos recurso para consumo e isso afeta a economia real novamente. E o segundo ponto na parte dos consumidores, né, no lado dos consumidores, é que uma taxa de juros mais alta, ela dificulta o acesso ao crédito. Então, o financiamento de bens de capital, né, de bens duráveis, no caso uma casa, um imóvel, algo assim, acaba se tornando mais difícil, o acesso ao crédito fica mais caro. Então, em vez de eu fazer um financiamento agora para comprar uma casa, eu vou esperar e vou deixar de consumir isso, afetando o mercado de construção civil, de venda de imóveis, enfim. Então, quando a taxa de juro está mais alta, os investidores, as pessoas optam por poupar em vez de consumir ou então deixam de consumir porque o crédito está mais caro. Então vejam que a taxa de juros americana, apesar de parecer uma coisa, olha, a taxa de juros americana não afeta aqui ou não afeta no mundo inteiro, na verdade ela afeta porque o mercado americano ele é tão relevante na economia mundial que a taxa de juros que os americanos estão cobrando ou estão pagando, né, nos seus títulos públicos afetam as decisões de todos os investidores, consumidores e empresas. Então, a relação da taxa de juros com a economia é essa, e por isso que nesses últimos dias, últimos meses, a gente teve uma gama enorme de notícias, né, uma cobertura considerável em relação aos movimentos, às falas, ao que está acontecendo lá nas reuniões do FONC nos Estados Unidos, porque existe um quarto ponto aí que é a relação dos outros países com os Estados Unidos, né, em termos de risco, retorno também, câmbio e tudo mais, tá? Lógico que a economia é muito complexa, né? Não tem como a gente bater todos os pontos aqui, todos os impactos que a gente tem na economia, mas pensando num país e outro, né? Por exemplo, o Brasil não pode reduzir suas taxas de juros se os Estados Unidos tiverem com uma taxa mais alta, porque o Brasil vai deixar de atrair capital de outros países, ou mesmo dos Estados Unidos, porque, olha, se os Estados Unidos está pagando uma taxa de juros de 5% ao ano e o Brasil está pagando uma taxa de 10%, e o risco no Brasil é muito mais alto por conta das eleições, da política, do governo populista, eu vou preferir manter o meu recurso nos Estados Unidos, afetando os investimentos do Brasil, o consumo do Brasil, o câmbio, né, principalmente, que agora foi a 5,20 e poucos aí, né, nos últimos dias. Então, a taxa de juros americana está relacionada com toda a economia, basicamente. E a gente não está falando só de mercado financeiro, está falando do mercado, da economia como um todo, porque o mercado financeiro é um componente da economia, certo? O mercado financeiro que transfere recursos entre, né, os agentes da economia. Então, esse era basicamente o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que teve vários pontos complexos aqui, né? Mas, se você tiver alguma dúvida, alguma questão que não ficou clara, pode comentar aqui embaixo. Se quiser conhecer o nosso trabalho de consultoria de investimentos, entender a nossa visão em relação às taxas de juros americanos, o que a gente está fazendo para proteger os nossos investidores, para rentabilizar melhor a carteira e estar lidando com todo esse cenário, entre em contato através do link que tem aqui embaixo, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você, tá certo? Até o próximo vídeo.